Muito boa noite, ora seja bem-vindo, vai ter boas razões para ficar desse lado nesta noite. Hoje vamos estar aqui a falar de arte e cultura, vamos ter em estúdio a artista plástica Ruefa, uma das mais conceituadas artistas portuguesas, conhecida por se inspirar nos princípios da pop art, imprimindo-lhe um discurso muito próprio. Vamos falar também de Serralves, que este ano está no ranking dos 100 museus mais visitados do mundo em 2025. Vamos ainda receber o escritor Nuno Nepomuceno e falar da nova obra O Mosteiro, o Rei Improvável. E não é mentira, vou conversar também com o historiador Joel Cleto, que nos vai falar da relação entre o Dia das Mentiras e a história. Claro que vamos falar também, mais uma vez, com um português ou uma portuguesa que anda pelo mundo. E não esquecer a informação objetiva da Estela Machado, imprescindível neste programa, que começa agora mesmo. Boa noite. Muito boa noite, começa aqui este programa. Hoje falamos de arte. A minha primeira convidada é uma das artistas portuguesas mais conceituadas, Ruefa. Ela já conquistou reconhecimento internacional, integrou mesmo já este ano a exposição Olympic Art. A arte encontra o espírito olímpico nos mais recentes Jogos Olímpicos de Inverno em Milão, onde foi a única portuguesa entre 50 convidados internacionais. Vamos conhecê-la melhor, bem como também a sua arte. Ruefa, boa noite. Boa noite. Bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui hoje. Ruefa, gostava mesmo de começar por esta sua, não é uma inversão, mas um retorno ou não da pop art para a vecchia arte, um movimento que formou agora. É um retorno às origens, é uma passagem ou é o futuro já? Bom, é uma pergunta muito interessante. A partir do momento em que eu iniciei o meu trabalho como neopop art e a minha formação académica é de facto em História da Arte, tenho vindo a deparar-me ao longo do tempo e também com a idade também pesa, e vecchio em italiano é exatamente velho, tenho vindo a deparar... Não é o seu caso, Ruefa, peço desculpa. Bom, já passaram alguns anos desde que iniciei no mercado, mas tenho vindo a deparar que efetivamente já não me identificava com a questão do neopop. O pop está sempre presente, não falamos do pop banal, banalizado, que é como hoje em dia se faz praticamente uma Mona Lisa, depois põe o rato Mickey, para mim isso já é quase uma fraude em relação à pop em si, mas a questão do vecchio é uma coisa muito importante que me interessa desde o início, que é termos sempre em conta o nosso passado e a história da arte, e os nossos pintores e escultores assim o dizem, de facto, e é neles que eu vou beber essa mesma inspiração. Não, era eu que estava a pedir para me porem a televisão um bocadinho mais para ali, para fora a vela também ali na televisão. Não se preocupe, peço desculpa por interromper o raciocínio. Não, de todo. E essa questão do vecchio é precisamente também essa aproximação, enquanto artista plástica, ter a capacidade de concepção em materializar tempos tão distantes na história entre artistas, em casar artistas ou outras personalidades, e o Vecchio, neste momento, Vecchio Pop foi um movimento fundado e homologado por mim, isso é o catálogo do Vecchio Pop. Isso é o seu catálogo, não é? Estamos a falar de 18 obras de arte que foram feitas em praticamente 16 meses, ou seja, dá muitos poucos dias por dormir. Pois dá. E são obras de larga escala, de um material completamente diferente daquilo que eu usei. Para quem conhece, sabe, na parte da neopop que eu utilizava a resina cristal, sou conhecida pela Selfie Dollar, que é um trabalho muito cirúrgico, quase feito a pinças, tudo premeditado. E aqui foi de facto, estou a avançar também já um pouco, porque não é fácil falar de uma coisa que já está em gestação há muito tempo. O que há de comum também neste Vecchio Pop é a possibilidade de ser além fronteiras, de inspirar artistas, mas também nas mais diferentes categorias como a literatura, o cinema, portanto, o teatro, música, e nesse sentido o Vecchio Pop procura, acima de tudo, uma grande responsabilidade, que eu acho que se tem vindo a perder, aqui é a minha opinião individual, vale o que vale, e daí ter que me distinguir neste Vecchio Pop, que é o devir para com a arte. Qual é o devir? Eu, como artista, sinto que sou uma intermediária entre o meu processo criativo e aquilo que o público recebe. Mas eu tenho uma responsabilidade para com o público.
E, nesse sentido, ao longo dos anos, e também de acordo com aquilo que eu estudei, verifica-se de facto que já não existe muito esse dever, essa responsabilidade. O artista, possivelmente, muitas vezes já nem aparece nas suas próprias inaugurações, e eu pergunto-me se ele se preocupa com o público. E, portanto, há essa questão. O facto de... Vou aqui avançar um pouco, mas depois quero que exista a oportunidade de... Estamos a ouvi-la atentamente. Vou tentar acalmar um bocadinho o comboio, mas... E se eu me perder, por favor, ajude-me. Não, vamos a isso. O facto, há um denominador comum em todas estas obras, para além do casamento e da capacidade de criação, de juntar, por exemplo, 300 anos numa só obra, como se eles agora fossem contemporâneos. Eu sou testemunha disso, o público é testemunha disso, mas nenhuma destas obras tem cabeça. Ora, esse é um belo pormenor que nas suas obras, e isso vem das suas preocupações também com a sociedade atual. Efetivamente, no decorrer disto que eu estava a falar, primeiro eu perdi a cabeça por várias razões, porque sinto que há um defraudar para com a missão do artista e com a sua responsabilidade social e para com o público. Depois parece que já não há cabeça, a pessoa, portanto, não pensa por si, pensa pelos outros, ou com a ajuda de outros mecanismos. E aqui o objetivo, efetivamente, é procurar a reflexão. Eu coloco portanto, toda a mestria, ou seja, o engenho das personalidades ou das obras que estou a retratar, mas não coloco a cabeça. A cabeça porquê? Porque assim eu vou limitar a pessoa que está a observar a obra, portanto, deixa a sua capacidade, a sua imaginação. Há também a procura de uma reflexão incessante e há uma coisa também muito importante, num quadro inteiro, com tantos pormenores, eu tenho a certeza absoluta que a pessoa, quando for a ver, vai dizer assim, então, mas isto não tem cabeça. E isso é o excesso, que nós estamos habituados a tanto excesso, que nos esquecemos muitas vezes de ver no pequeno detalhe. E todos estes quadros, apesar da sua escala ser grande, 2 metros por 2 metros, essa é a escala que eu estou a trabalhar neste novo movimento, acredito que com tantos detalhes que me preocupam, a pessoa vai pensar na cabeça. E o meu objetivo aqui é que procurem. Porquê que eu não coloquei cabeça? Porquê que eu antes coloquei uma boneca do Velázquez, uma figuração, em pop art, nesse caso, Velázquez de 15 centímetros, o que é que ela está ali a fazer na cadeira do Papa? E assim também se assume um caráter pedagógico, que é a minha principal responsabilidade. Que é a sua principal responsabilidade e a preocupação também. A minha principal preocupação, responsabilidade, portanto, passar essa mensagem, quer um público leigo ou conhecedor de arte ou não, porque há também esta questão de que... Pois, às vezes há muitos artistas que estão muito longe daquele do público corrente, não é? Sim, são fechados, vale novamente. Às vezes é difícil ir ver uma exposição e perceber. Sim, e isso é um problema. Eu já na altura, quando estava a estudar na Nova, tirei História da Arte, eu confesso que comecei a perceber menos quando comecei a estudar. Não pelos professores que são exímios, mas de facto porque... Comecei a perceber mais como é que funcionava a coisa, o que é que vinha primeiro, era a teoria ou era a obra de arte. Portanto, hoje já se encontrou? Eu sou a minha própria crítica. E o meu crítico é o público. Claro. Muitas vezes aqui o que acontece é que os curadores são os próprios críticos e acabam também por anular. Estamos a falar de curadores de grandes instituições, etc. E que... também tem uma função muito importante enquanto agente cultural, que é poder, de facto, diferenciar e apresentar no mercado outros artistas para que também o público conheça outras ramificações de artes, claro, e não sempre as mesmas. Porque, exatamente como a Júlia estava a dizer, as pessoas muitas vezes não vão às exposições de arte e dizem eu não percebo nada disto, portanto eu prefiro não passar vergonha. E isso está errado. Claro. Claro que existem diversos movimentos, o arte conceptual tem fechado a per si, ou, portanto, existe uma grande teoria para trás, mas, na minha opinião, novamente, e aqui estou a falar no meu cariz individual, a arte tem que passar uma emoção. E, para mim, acredito que um público conhecedor vai precisamente perceber porque é que existiram aí determinados apontamentos e referências, mas um que não seja... um público que não tenha conhecimento, claro, exatamente, de história da arte ou do artista, acredito que simbolicamente ou iconograficamente algo lhe ficará na cabeça.
e talvez até lhe vá despertar o interesse em querer saber. Vai refletir também, obrigar as pessoas a pensar. Vai colocar a cabeça na gola. E obrigar as pessoas a pensar. Entretanto, a Ruefa já atravessou fronteiras, já expôs em vários sítios. Os públicos são diferentes em Nova Iorque ou em Portugal? O público, sim, é diferente. É bastante, no meu caso, o trabalho na altura do Neopop era bastante mais receptivo em Nova Iorque, quando eu também fui escolhida nos 5 artistas. Isto é uma galeria que faz anualmente com 25 artistas internacionais e fui escolhida. Aqui em Portugal, Londres, aconteceu uma coisa muito curiosa. De facto, como o meu trabalho é um tanto ou quanto masculino através da matéria que eu faço, porque é um trabalho de escultura, claro, e tenho as mãos neste estado por algum motivo, as pessoas achavam que não era uma rapariga que fazia este trabalho. Isso aconteceu. E, portanto, vai-se variando. Já no Rio de Janeiro e ia ter, era a primeira artista portuguesa a representar o nosso país. Estava tudo preparado para o Museu Oscar Niemeyer, em Brasília, mas por motivos do Covid, arremassou-nos a todos e não aconteceu. Mas, entretanto, esteve em Milão nos Jogos Olímpicos de Inverno, Sim. Foi escolhida entre 50 artistas de todo o mundo, foi a única portuguesa a representar numa exposição em Milão. O que é que levou a Milão, Ruefa? Bom, eu já tenho, há muitos anos, pelo menos há 4 anos que sou fã de Itália, principalmente de Sicília. Aliás, estou a estudar agora italiano, dentro daquilo que também seja possível, mas estive a fazer residência artística em Florença, Roma, e a minha ideia, portanto, em 2025 fui a Roma precisamente porque uma galeria viu no meu Instagram que, apesar de parecer um cemitério, lá vai dando os seus frutos, viu o meu trabalho e convidou-me para fazer a exposição porque lhes interessou a questão do Vecchio Pop. E o Vecchio Pop surgiu na rua Governo del Vecchio, em Roma, e então foi o touché. Isto para não me perder. Relativamente a Milão, não conhecia ainda Milão. Também viram o meu trabalho e perguntaram-me se eu gostava de participar para eu concorrer. E eu não tinha muito tempo, mas apresentei 2 propostas, as quais produzi exclusivamente para esta mostra, não é? Para a Arte Olímpica. Portanto, fiz 2 selfie dólares em homenagem, portanto, aos Jogos Olímpicos, como se elas estivessem dentro de neve. E a selfie dólar, estamos a falar que são obras em resina cristal de 70 cm por 30, mas que lá dentro condensam o mundo. E, portanto, foram feitas exclusivamente, tem um espelho que obriga a uma certa reflexão também, Também, na claro. qual as pessoas querem tirar uma selfie, fotografam-se, mas depois não se veem no telefone, ficam furiosas, e eu digo, ainda bem, então agora olha para a obra. Portanto, é sempre esta a minha preocupação. E foi de facto, claro que foi prestigiante, também tive algumas entrevistas no Comitê Olímpico, e era para ter continuado em Milão a minha jornada, mas por outros motivos não foi possível fazê-lo. E de forma voltou. Diga. E voltou. E voltei. E voltou e é 25. multifacetada, porque agora sei que tem muitos projetos, mas o próximo desafio são as marchas de Lisboa. Sim. De que forma? O que é que se pode contar disso, não é? Sim, não se pode contar ainda muita coisa. Como sabe, as marchas populares são divididas em muitas categorias, na sua avaliação, cenografia, coreografia, figurinos. Eu estou a dizer isto porque os meus pais têm um ateliê de produções artísticas que se chama Relevo, onde eu também aprendi todas as minhas competências técnicas, e há muitos anos que eles fazem as marchas da Madragoa. E então eu ajudava-os, mas nunca me interessei muito, confesso, por essa mesma atividade. Contudo, dado ao fluxo que existe e também pela qualidade do trabalho deles, eles foram contactados este ano por algumas marchas e o meu pai rejeitou, por uma questão de compromisso, rejeitou, e eu tive aquela coisa e disse, eu faço. E, portanto, aceitei, vou apoiar maioritariamente com a minha qualidade artística e como artista as marchas populares de Benfica, na qual fiz a concepção, portanto, da parte da cenografia e de acordo também com algumas indicações que me foram dadas. Isto era uma bomba... Pois, acredito, é já daqui a 2 meses. Sim, mas tem que ser entregue antes para eles fazerem os ensaios. Sim, e é um desafio absolutamente novo, não é? Eu faço, embora já tenha, faço cenografia, mas já tenho também a experiência dos seus pais, não é? Sim, faço cenografias para teatros nacionais, mas aqui tem uma função diferente, porque é montado, desmontado, vai para a Avenida Liberdade, portanto tem que ter uma portabilidade. Os valores também de apoio que eles têm são muito escassos, e por isso é que eu também estou a dar esta minha causa
e apoiá-los com a qualidade que eu puder neste pouco tempo que resta. E Ruefa, para terminarmos, ao que sei também, para além de todos os projetos, há uma obra pública em curso também, não é? Há alguns anos, Também se vai aventurar nisso, é a primeira vez? já há alguns anos que esta obra pública foi feita, é uma homenagem ao Marquês de Pombal, independentemente de um grande visionário, e eu sonhei que ele tinha um cacho de uvas na cabeça. E portanto, aí está o meu lado pop. E portanto, há 7 anos atrás, praticamente, eu fiz essa escultura, uma escultura de larga escala, com muita insígnia. Portanto, tem a Lisboa destruída e reconstruída, contudo também Covid e outras questões inerentes. Não foi possível apresentar ainda em público, mas será em breve. Será em breve apresentada, e acho que é importante porque é um marco histórico do nosso país. E acaba por ser também aqui uma imagem ícone que de facto espero que traga também visitantes e orgulhosos os municípios para onde vai a escultura, que é a minha primeira obra de arte pública, e também, efetivamente, os estrangeiros. Ruefa, muito obrigado. Obrigado por este catálogo magnífico e por essa é uma pequena reprodução da obra reprodução que eu quero mostrar. Lá está sem cabeça, não é? Sim. Vamos obrigar a pensar. Precisamente, e quem é que está no lugar do Papa, portanto, há aí muita reflexão. Está aqui muita coisa para pensarmos, de facto. Ruefa, muito obrigado. Parabéns, felicidades, e cá estaremos. Vamos acompanhar as marchas e depois, quando for essa obra pública, queremos que volte aqui para vermos bem e para também percebermos um pouco mais disso. Está bem? Muito obrigada, Ruefa, então. Obrigado. Obrigada. Foi um gosto e até uma próxima oportunidade. Fica aqui a minha primeira convidada de hoje. Estava a dizer que fica aqui a minha primeira convidada de hoje e continuamos na cultura. E para lhe falar agora do Museu de Serralves, no Porto, que está entre os 100 museus que mais visitas recebeu em 2025, isto de acordo com um ranking da The Art Newspaper que coloca Serralves no lugar 84 da tabela. Para falar deste tema tenho comigo Marta Almeida, é a diretora adjunta da Fundação de Serralves, historiadora de arte e curadora. Marta, muito boa noite, muito obrigado pela sua presença neste programa. Bem-vinda, para já parabéns. O que é que Serralves conseguiu ao longo deste tempo para hoje ser dos museus mais visitados do mundo, Marta? Penso que a nossa programação, tenho quase a certeza que a nossa programação realmente é a que mais desperta a curiosidade dos nossos visitantes e é com essa programação sólida que mantemos já ao longo de mais de 30 anos consolidada, que conseguimos fazer com que realmente as nossas exposições e todos os nossos eventos sejam visitados. Marta, essa programação, que não é de agora, já vem de há muitos anos, é uma programação que ao longo do tempo tem feito tem feito algumas correções ou não? Foi algo consistente, pensado há muitos anos e que hoje tem este resultado? Eu posso até abordar neste momento a programação, por exemplo, que estamos a planear abrir nos próximos meses, que realmente é uma programação forte e que de certa forma vem sempre consolidar todo o percurso que já fizemos até agora, como o caso da exposição que eu estou a preparar para abrir no dia 14 de maio, que está relacionado com a coleção de Serralves, com uma coleção, com as coleções que nós temos vindo a albergar no nosso acervo. É uma coleção particular, uma coleção de um colecionador alemão e que foi pensada realmente como um todo e que neste momento estamos a prepará-la para abrir no dia 14 de maio e a montagem vai começar a acontecer agora, proximamente. E também outros programas que vamos ter já também ainda em maio, como o Serralves em Festa. Realmente o Serralves em Festa vamos fazer a 20ª edição do Serralves em Festa este ano. É uma comemoração importante, 20 anos, e realmente é um evento transversal a toda a programação de Serralves. É um dos maiores eventos realmente da arte contemporânea e ambiente em Portugal, que tem repercussões fortíssimas no exterior do nosso país. Portanto,
e é realmente um ponto obrigatório, tornou-se um ponto de passagem nesse fim de semana, que é o último fim de semana do mês de maio, assinalando o início de junho, que no fundo é uma festa que fazemos todos os anos para comemorar o aniversário da Fundação e a Fundação como um todo, não é? Exatamente por isso que se conjuga uma programação em que envolvemos todas as artes contemporâneas, o pensamento e mesmo a sensibilização para o ambiente e a paisagem. Portanto, nós que temos este património edificado e paisagístico, portanto, celebramos no fundo esse momento com uma programação bastante vasta. Como é que Serralves hoje, Serralves entrou no circuito mundial. Hoje é possível perceber a percentagem de portugueses e estrangeiros que visitam Serralves? Eu acho que isso é um pouco difícil de percebermos exatamente esse número, porque se por um lado temos todo um público estrangeiro que visita o Porto e que visita Serralves, exatamente pela nossa oferta diversificada que temos, desde a arquitetura às artes plásticas, ao cinema e às artes performativas. Nós também temos um público escolar forte, acolhemos realmente o público que será do futuro, que já é do presente. Portanto, há aqui realmente uma conjugação de vários grupos etários e no fundo é esse número desses vários grupos que nós acolhemos. E, portanto, é realmente, se de manhã temos mais visitas escolares e de grupos de jovens, à tarde e ao longo da hora do almoço, por exemplo, é evidente o público que temos presente, que é mais estrangeiro, mas de facto estamos abertos aos mais diversos públicos, e acho que é essa conjugação que também torna pronto, visível e forte, não é? Essa presença do público em Serralves. Claro que a programação também é importante. Nós também ainda há pouco falava na programação que vamos ter agora no início do verão, a começar em maio. Logo a seguir temos o Frank Gehry, que é um nome incontornável da arquitetura, e há realmente uma exposição que vai ser dedicada a este arquiteto tão importante, que ainda colaborou na planificação e na idealização desta exposição. Mas não é só o Frank Gehry, Jenny Holzer também é uma artista norte-americana conhecidíssima e pioneira no seu trabalho que desenvolveu ao transformar e questionar e de facto fazer experiências com a linguagem. Ela é conhecida pelos seus textos em painéis eletrónicos, mas de facto ela usa a pintura, o desenho, realmente todos os suportes que utiliza são bastante diversificados. E ao mesmo tempo também temos uma exposição, sabe, algo que é muito querido à programação de Serralves, as exposições que apresentamos na casa são sempre objeto de algo especial, pelo cenário em si, não é? Pela própria casa e a relação que tem com o exterior. Este ano também temos um artista sul-coreano que está a trabalhar numa exposição concebida inteiramente para a casa de Serralves e que realmente é um artista, o Liu Fan, que faz, de certa forma, de uma maneira exímia, essa relação, porque toda a sua obra também já é realmente um vanguardista que vem desde os anos 70 e que trabalha a matéria e no fundo, toda a matéria para a construção da sua obra é o mundo ativo, a natureza, tudo que faz parte desse mundo que nos rodeia. E até, finalizando, já que estou a falar da programação de uma forma assim linear,
Também na Ala CISA, para além da exposição do Frank Gehry, ainda em julho, a 16 de julho, inauguramos uma exposição da Alice Neel, que é uma artista americana, uma pintora, que no fundo realmente foi revolucionário no modo como abordou o retrato na pintura, e que levanta questões humanas, sociais, políticas, e é curioso que eu estou a falar nestes, tirando o Frank Gehry, que é arquiteto, mas todos os artistas ligados às artes plásticas realmente se conjugam de uma forma curiosa, por exemplo, com a coleção que vamos apresentar, a coleção do Durkheim, sob o título da Aflição do Espírito. Vai ser um momento importante de reflexão sobre a história dos últimos 70 anos, no fundo o pós-Segunda Guerra Mundial, em que vamos ter várias propostas de variedíssimos artistas que questionam e que a história, não é? No fundo, todos os acontecimentos sociais, políticos da nossa história contemporânea, para além dos artistas que vão ter dedicadas estas monográficas, a Jenny Holzer, Liu Fan e Alice Neel. Realmente a exposição da coleção Durkheim vai apresentar nomes como George Baselitz, Dinos and Jake Chapman, Kiefer, Damien Hirst, são realmente nomes, Sam Taylor Johnson, portanto, são nomes que foram fulcrais na arte contemporânea do pós-guerra e muito centrado, talvez, diria, para além do Liu Fan e da Alice Neel, mas muitos deles nos anos 80, 90 e o início do século XXI. Portanto, vai ser um momento realmente forte na nossa programação e eu acho que é através desta programação que nós podemos acolher, não é, esta diversidade de públicos. Marta, é todo um mundo que chega a Serralves. A Marta está desde 1991 em Serralves, toda uma vida dedicada a Serralves. Viu Serralves a crescer. Hoje sempre convidaram muitos artistas, hoje há muitos artistas no mundo que querem estar em Serralves, porque Serralves é uma marca também. Sim, claro. E é um espaço que incentiva, não é? A criação, é inspirador. A paisagem e o modo que, lá está, como também eu acompanhei o crescimento de Serralves e eu também cresci com Serralves e realmente é quase como um palco, não é? Serralves é um palco para a experimentação em todas as áreas, não só nas artes, como já referi, se calhar porque trabalho diretamente em arte contemporânea, mas do pensamento, que é fundamental também. Portanto, estamos abertos realmente a essa ligação e mesmo a sensibilização ambiental, como já referi, e a paisagem é inevitável, porque ao entrar em Serralves é isso que temos, um museu desenhado por pelo arquiteto CISA, os espaços todos eles foram pensados e desenhados e é isso que também, no fundo, inspira qualquer criador, não é? Quando vem pensar num espetáculo ou para o Serralves em Festa ou para um programa ou para uma exposição. Está feito o convite. Serralves tem todo o mundo e tem muita gente que, de facto, eu devo lhe dizer que moro perto de Serralves e, portanto, vejo a quantidade de gente todos os dias vai até Serralves. Marta, muito obrigado, parabéns, obrigado pela sua presença neste programa e boa programação e vamos acompanhando com toda a certeza. Obrigado. Muito obrigada, uma boa noite. Boa noite. Serralves, uma marca de Portugal para o mundo inteiro. E agora vamos falar com Nuno Nepomuceno, é um dos escritores mais lidos em Portugal, com vários best-sellers, construiu um percurso entre o thriller e a ficção. Recentemente lançou
Este livro, O Mosteiro, o Reimprovável, é o seu primeiro romance histórico e já está aqui ao meu lado. Nuno, Olá, boa noite. muito prazer, boa noite, obrigado por ter vindo. Este livro, O Mosteiro, sabe que o Mosteiro dos Jerónimos diz muito. Vamos começar pelo livro, tem aqui um, tem aqui outro. Eu joguei que me tinha esquecido dele em casa, afinal tinham aqui. Nuno, como é que se chega a um romance histórico? O que é que o inspira, o que é que o levou agora a ir por este caminho? Acho que está tudo na origem do meu sonho em escrever, ou seja, eu comecei a escrever porque gostava de ler e durante esse processo comecei a pensar como é que seria ter a possibilidade de criar uma história. Obviamente que a primeira opção foi sempre para o meu género preferido, que foram os thrillers. Os thrillers, claro. E foi por isso que publiquei os tais livros anteriores, os 9 livros dentro desse género do thriller, mas mantive sempre alguma curiosidade sobre outros géneros, nomeadamente os romances históricos, porque eu também era leitor de romances históricos. Quando pensei a sério na hipótese de escrever um livro deste género, achei que devia escrever um livro sobre a maior das nossas catedrais e foi aí que surgiu a ideia de explicar aos leitores como é que surgiu o Mosteiro dos Jerónimos. Pois, o Mosteiro dos Jerónimos, que hoje é o monumento mais visitado em Portugal pelos turistas, e nesta é aí que entra, não é aí que entra a ficção, é aí que entra a realidade deste livro, a forma como o Mosteiro dos Jerónimos nasceu e cresceu. Sim, o livro está inserido numa série e pelo menos serão 3 livros, uma vez que a história do Mosteiro dos Jerónimos é muito grande. O mosteiro em si foi construído durante 100 anos e há toda uma conjuntura política e social da época que levou à construção do Mosteiro dos Jerónimos. Este título aqui, O Rei Improvável, que saiu este ano, que é o primeiro dessa série, acaba por explorar exatamente essa conjuntura e mostrar como é que a pessoa que decidiu construir o Mosteiro dos Jerónimos, foi o rei Dom Manuel I, chegou a rei. Ele não nasceu como herdeiro do trono. Rei, claro. Não, exatamente. Ele era o mais novo de uma família de 8 irmãos, que era secundária na linha de sucessão ao trono. Ele era sobrinho direto do rei Vingente, mas esse rei tinha um filho, esse filho tinha um filho, e mesmo assim havia ainda irmãos mais velhos à frente de Dom Manuel I. E por várias circunstâncias da história, todas estas personagens acabaram por morrer. E este livro narra exatamente esse processo, portanto, o processo pelo qual Dom Manuel acabou por se tornar no sucessor de Dom João II, portanto, o rei que o antecedeu. O mosteiro e o... Exatamente, depois o rei que mais tarde decidiu construir o Mosteiro dos Jerónimos. E à volta disso se constrói toda uma ficção depois? É uma ficção forjada pela história. O livro tem 90 e muito por cento de factos históricos. E o que eu fiz foi preencher os espaços vazios entre aquilo que são os factos históricos. O livro ambienta-se sobretudo entre 1479 e 1483, numa altura muito conturbada no nosso país, porque há uma crise política que está também transformada numa guerra com os reinos de Castelo e Aragão, pela disputa da soberania. Ambos os reis estão a declarar-se reis do reino oposto. E por causa disso é criado um acordo que depois culmina no Tratado das Terceirias, com a entrada nesse tratado de 2 crianças, portanto o herdeiro do trono português, primo de Dom Manuel I, e a filha mais velha dos reis de Castela e Aragão, e as 2 crianças servem de garantia para que eles vão cumprir o acordo que estão a firmar. E é exatamente no meio dessa história que surge Dom Manuel. É uma figura muito secundária, que depois vai surgindo lentamente, vai estando envolvido diretamente nesse acordo das terceirias e mais tarde, por um acaso do destino, por uma morte inesperada, acaba por se tornar rei de Portugal e por motivos relacionados com a sua própria relação familiar, nomeadamente com o casamento com a sua primeira mulher, Dona Isabel, acaba por decidir construir o Mosteiro dos Jerónimos. Tem medo, não tem nada medo. Tem algum receio que o seu público, leitor, estranhe este livro? Não. Eu estive 4 anos sem publicar um original. Esse interregno não era para ser tão pronunciado, mas depois, quando finalmente estava pronto a voltar, houve muitas questões que andaram aqui a surgir muito próximo da data de saída do livro, como é que as pessoas iam reagir. Inicialmente nós achámos sempre que eu já tinha público suficiente para poder fazer uma transição e que as pessoas iriam sentir naturalmente muita curiosidade pelo facto de eu ter mudado de registro,
Mas a realidade é que havia muita incerteza. Nós não sabíamos como é que tudo iria acontecer. Era muito mais seguro para mim se eu tivesse publicado outro thriller, porque em princípio todos os leitores que tinham tornado nas séries anteriores em êxitos iriam transitar para este novo livro. E aqui era completamente inesperado. Nós não sabíamos o que é que ia acontecer. Achávamos que fazia sentido, mas não sabíamos. Os resultados têm sido bastante positivos. Eu acho que nem toda a gente transitou, obviamente, porque são livros de géneros diferentes. Como é óbvio. E há pessoas que podem não gostar deste género, mas acho que também acabei por cativar muitos leitores novos e o efeito de surpresa foi bastante grande. E vai-se manter, porque isto é uma série, não é? É uma série. Inicialmente era para ser um livro isolado, mas depois... Entusiasmou-se com isso? Não, eu admito a minha ignorância. Quando comecei a trabalhar para o livro e a pesquisar, eu não sabia a profundidade da história do Mosteiro dos Jerónimos. E, finalmente, quando terminei esse processo e comecei a redigir o livro, cheguei rapidamente à conclusão que era impossível escrever apenas um livro sobre a construção do Mosteiro dos Jerónimos. Pois, com 100 anos de construção e a história enorme, toda... Exatamente. Teria que ser um volume enorme, a editora não iria querer publicar um livro tão grande, as pessoas não iriam comprar o livro porque tornar-se-ia muito caro ou muito pesado, etc. E, portanto, falei com a editora e combinámos que faríamos 3 livros, pelo menos. Entretanto, como a série está a correr bastante bem, há a possibilidade de fazer mais do que 3 livros. Já está a fazer o próximo? Sim, já estou a trabalhar no segundo livro. Este demorou quanto tempo? Entre a pesquisa e a redação demorou 2 anos, mas o segundo volume vai durar menos. Menos? Sim, porque a parte da pesquisa já está toda feita. Nuno, o anterior Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, dizia muitas vezes que Portugal foi sempre um país em crise. E nós recuamos a este século e o que vemos é mesmo Portugal novo, Sim. Em crise sempre. É verdade. Crise política, a traição, a intriga, enfim, parece que nada mudou. Olhando e pesquisando tudo o que foi essa história desse século, acha que chegando aos dias de hoje parece que está tudo na mesma? Eu acho que nós podemos aprender imenso com a nossa história. Claro, a história faz parte, claro. E embora eu possa ter escrito um romance histórico, inspirado em factos históricos, demonstrados e consolidados, na realidade eu acho que qualquer autor contemporâneo acaba sempre por fazer algumas metáforas com a sociedade atual. E eu acho que há muitos paralelismos com os tempos que se viveram nesta altura e com aquilo que nós temos hoje em dia. Há lutas pelo poder, essas lutas pelo poder são constantes no mundo em que nós vivemos, portanto é algo natural. E isso entusiasmou? Sim, foi muito interessante, foi extremamente enriquecedor e enquanto autor foi muito desafiante porque eu estava completamente fora de pé, estava num registro que não é o meu, ou pelo menos não é o meu registro puro. E foi extremamente interessante porque eu tive que passar por um período de adaptação, depois tive que mudar um bocadinho a minha forma de escrever, porque o livro está escrito... O género não é o mesmo, não é? Exatamente, o livro está escrito em 3 registros. Temos o género narrativo, em que é um género contemporâneo, com algumas adaptações das palavras. De vez em quando fui buscar algumas palavras mais antigas, menos usadas, mas, por exemplo, nos diálogos já temos uma adaptação para aquilo que terá sido parecido com o português do século XV. Mas depois também temos algumas cartas que foram inspiradas em manuscritos e aí já é completamente português medieval. Isso foi extremamente interessante de fazer porque eu ou estava a escrever no meu registro ou estava a escrever em português medieval. Portanto, foi muito bom. E já agora pergunto-lhe, porque também não é segredo nenhum, o Nuno é controlador aéreo. Sim, eu sou controlador. Ainda exerce, é a sua profissão. Sim, eu estou na NAV, que é a empresa portuguesa do controle de tráfego aéreo desde 2003 e sou controlador de tráfego aéreo na torre de controle do aeroporto de Lisboa. Não escreve enquanto está a controlar, não convém. Não tenho tempo. Mas depois, quando é que escreve? Eu escrevo ao fim do dia e nas folgas. E nas férias. Muitas vezes abdico das minhas férias para poder escrever. Por exemplo, este livro, eu não tirei férias o ano passado, nem há 2 anos, passei as férias a escrever. Sempre a escrever? Não é sempre. Não, sempre, mas sempre. Ia pesquisar muito, Nuno? Sim, o processo de pesquisa foi bastante E um livro deste longo. tem que ter uma pesquisa profundíssima, Sim, não é? eu demorei cerca de 1 ano. Daqueles 2 anos que eu disse que demorei a escrever o livro, metade foi só pesquisa e implicou a leitura de muitos outros livros, incluindo biografias. Eu tive de ler a biografia de Dom João II, a biografia de Dom Manuel I,
tive que ler compêndios sobre história, tive que procurar detalhes específicos que eu queria colocar no livro, como vestuário, linguagem, relações entre os reis, etc. A genealogia da altura é muito complexa, porque, por exemplo, Portugal privilegiava os casamentos dentro da sua própria dinastia, o que fazia com que houvesse uma rede muito intrincada de casamentos entre primos, por exemplo, e na prática todas as pessoas eram primas, tios, avós de alguém e muito próximo. Eles eram simultaneamente cunhados, primos, aquilo era uma grande confusão e eu tive que fazer esse trabalho. Eu lembro-me, por exemplo, que tive um dia inteiro para conseguir construir a genealogia de Dom Manuel I. Pois, acredito. Era tão intrincada que eu tive que ler e reler várias vezes. E não é fácil fazer isso. Não, é um... A par disso, é controlador e é um homem das matemáticas, ainda por cima. Certo. Sim. Como é que veio aqui para... Eu sou licenciado em matemática, mas só exerci matemática profissionalmente durante 4 meses, que foi depois de ter concluído a minha formação universitária. Na altura, eu quando estava no final do curso, achei que a minha vocação não era ser professor e procurei logo uma alternativa. Fui indicado por uma professora minha que pudesse tentar matemática, porque na época a NAV estava a solicitar alunos com matemática no currículo e eu tinha muitas cadeiras de matemática no currículo para me candidatar. E, portanto, foi assim que cheguei à NAV. O sonho da escrita foi algo que ficou um bocadinho na adolescência. Eu tive sempre a noção que era muito difícil fazer vida da escrita, mas, ao mesmo tempo, mantive sempre uma grande curiosidade sobre o mundo literário. E então adiei esse sonho até ser mais velho. Eu comecei a escrever o meu primeiro livro, já tinha cerca de 26 anos e só publiquei já com 34 ou 35, já não me recordo muito bem, portanto já comecei muito tarde, porque primeiro tentei encontrar uma carreira para mim e arranjar alguma estabilidade e depois então dedicar-me a outras atividades como esta. Que é um sucesso. Sim, o Nuno, só para terminar, vai ao encontro do seu público ou a partir do momento em que publica um livro, o livro agora é do leitor e já não é nada comigo? Não, eu acho... eu também sou leitor e eu tenho a preocupação, quando estou a escrever o livro, de escrever algo que eu pudesse sentir interesse. Portanto, eu tenho isso em mente quando estou a escrever. Eu tento escrever um livro que seja interessante para o leitor. Mas nós perdemos um bocadinho a mão no livro a partir do momento em que ele nos sai do computador, vai por e-mail para a editora, depois começa o processo de revisão, depois começa a ser lido. Obviamente que o livro é sempre meu. Fui sempre eu que o escrevi, fui sempre eu que pensei nele. Mas acho que as pessoas, especialmente aquelas pessoas que gostam muito de ler, sentem sempre uma grande afeição pelos livros e acabamos por partilhar este quase filho que nós temos. E neste contacto que teve com os leitores sobre este livro, alguém se mostrou decepcionado por ter mudado o seu género? Não. Não, isso ainda não aconteceu. Não aconteceu? Não, porque eu fiz a maior parte das sessões de autógrafos quando o livro ainda estava a ser promovido logo ali a seguir ao seu lançamento. Provavelmente agora, quando for à Feira do Livro, se calhar vou ter uma reclamação à outra de alguém a dizer eu gostava que tivesse lançado um thriller. Mas é como eu tenho explicado. Eu não fiz uma transição para outro género. Eu estou a fazer uma incursão noutro género. Que ainda vai demorar uns tempos. Que vai demorar uns tempos. Meus próximos originais vão ser todos romances históricos. Eu não tenho escondido isso dos leitores. Mas eu provavelmente irei escrever mais thrillers, portanto... eu continuo a assumir-me como um escritor de thrillers. Não é pelo facto de ter escrito um romance histórico que eu acho que me deu o direito de dizer eu sou um escritor de romances históricos. Não, eu sou um escritor de thrillers que escreveu um romance histórico e que planeia escrever mais. Mas essa experiência que eu adquiri com os thrillers acaba por ser fundamental para eu conseguir construir este romance histórico, porque em termos narrativos deu-me realmente uma grande capacidade de trabalhar a história e desenvolver ferramentas que eu depois acabei por aplicar aqui.
Oh, Nuno, e o leitor vai com certeza gostar do livro. Já estou a lê-lo, não o li todo, devo-lhe dizer, mas já estou a lê-lo e é de facto magnífico. E muito obrigado. Vou só mostrar mais uma vez, está aqui o livro, o Mosteiro, o Rei Improvável, do Nuno Nepomuceno. É um dos escritores mais lidos em Portugal e vai agora para, enfim, com este romance histórico, agora surpreende o público mais uma vez, para além de toda uma carreira que tem para trás. Nuno, muito obrigado, parabéns. Obrigado, Will. Felicidades, foi um gosto tê-lo aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Isto é uma casa sua, quando quiser, cá estamos à espera para conversarmos um bocadinho sobre livros e não só romances históricos ou thrillers. Vamos fechar esta primeira parte, olhamos agora para o programa Letra, onde Margarida Pinto Correia conversa com músicos, vai sobretudo à procura das letras das músicas. Hoje, Beatriz Pessoa é convidada de Margarida Pinto Correia. Vejam um certo, voltamos já. Hoje não perca depois das 9 receitas incríveis de nível bom. Manda um e-mail a fazer queixinhas, ficamos quentinhos no edredom. Lojas e centros ficam abertos, eu faço as festas no karaoke. É ilegal não gostar de conduzir, ou seja, nós vamos trocando. Estava eu a conduzir e comecei a estar muito, ou seja, começou a chamar muito por mim aqueles outdoors gigantes que há, agora não sei dizer qual é a estrada, mas e comecei a ter a ideia do refrão 999 99 99 99 e comecei a entrar num loop disto e depois não tinha o meu telefone e comecei a dizer para o meu namorado, pá, Daniel, tens de gravar, grava aqui, grava isto, e começámos assim e depois ele começou a cantar comigo e eu, não é assim, espera, deixa-me gravar. E durante muito tempo a canção existiu para mim só com o refrão. Portanto, só era 9,99, 9,99, era isto, e eu não estava a conseguir sair dali. E depois, quando eu estava agora a buscar canções para ir às gavetas, quando estou a pensar em fazer disco, começo a recolher. O 9,99 foi logo isto, tem que entrar. Eu tenho que desenvolver tenho que desenvolver isto. E onde é que fizeste a tua reparagem? Foste para dentro de supermercados? Aí sim? Não, comecei a pensar, ou seja, é uma constante, não é? O supermercado faz parte da vida, o consumo faz parte da vida. E eu comecei a desconstruir e a sair, ou seja, eu queria que a música falasse não só do tema específico do valor, que é quase uma promessa, não é? Uma promessa, não é? Uma pessoa sente que está a negociar, brincar um bocadinho com essa ideia de... Que nos estão a permitir pagar abaixo daquilo que valia de facto. E que nos faz sentir especiais. É como uma pessoa vai à feira sem ir à feira, não está ali a negociar nada, mas sente esse poder, porque sente é uma espécie... Eu acho que isso é tudo uma jogada de marketing. Sim, claro. E quis também explorar outros lados de onde é que isso também existe. E então a questão do novo, de ser sempre necessário. 99, hoje há baile de roupa nova. Gastei o que era para o feijão. Sinto-me cheia de expectativas. Vê sim, mas eu digo não. Queres um bolo que tenha aveia em inglês? Não pode faltar o lado. Pensas na ter para deixar na mesa. Nunca é 10 e não chega a 9. Nunca é 10 e não chega a 9. Nunca é 10 e não chega a 9. 99, 99, 99, Esta vai sendo a nossa função aqui neste programa. Vamos mostrando do muito que se faz aqui no Conta Lá. E este é um programa imperdível da Margarida Pinto Correia, onde vamos à procura, ou Margarida vai à procura das letras, das músicas e dos músicos, como é que fizeram estas letras. A história da letra, sobretudo, é isso que se pretende neste programa, que pode ver neste canal. Intervalo a seguir, a Estela Machado vem com a informação objetiva. Não esqueça, na segunda parte vamos a Jerez de la Fronteira, onde vive uma portuguesa. E vamos ter aqui o historiador Joel Cleto para nos falar do Dia das Mentiras, porque é que ele nasceu e porque é que ainda hoje se celebra o Dia da Mentira, e não só, das grandes mentiras da história, das mentiras que foram construídas e das verdades que nós preferíamos que fossem mentira. É na segunda parte deste programa, não saia desse lado, até já. Estamos de regresso e, como sempre, chega agora a Estela Machado com a informação objetiva, é um momento imprescindível neste programa. Estela, muito boa noite.
que é que nos está hoje? Júlio. Hoje o que é que está em foco na informação? Vamos olhar com objetividade para algo que o Governo quer reabilitar, que a ideia já vem de um passado já longínquo e que é de uma nova barragem construída para salvaguardar algumas cheias e outras questões relacionadas com o Rio Mondego. Vamos saber tudo daqui a pouco. Já a seguir, é a seguir mesmo. Agora a informação objetiva com a jornalista Estela Machado. Boa noite, começamos esta edição da Objetiva com algo que vai mesmo avançar. 10 anos depois de ter sido suspenso, o projeto da barragem de Girabolhos no concelho de Ceia vai ser posto em marcha. A Albufeira, no Mondego, irá abranger Ceia, Gouveia, Nelas, Mangualde e Fornos de Algodos. 5 concelhos dos distritos de Viseu e Guarda. A Agência Portuguesa do Ambiente reitera a decisão anunciada no início de fevereiro pela Ministra do Ambiente e espera-se agora, a qualquer momento, que seja lançado o prometido concurso público. O tema da barragem de Girabolhos no concelho de Ceia surgiu no momento das cheias do Mondego, nos primeiros 2 meses deste ano. Ora, a queda de parte da principal autoestrada do país, a A1, e o alarme em torno de eventuais cheias históricas em Coimbra terão levado à recuperação deste projeto abandonado há 10 anos por falta de rentabilidade. A construção deve arrancar este ano e ficar concluída em 2037. Está previsto um investimento de 300 milhões de euros para controlar cheias, abastecer água e produzir energia renovável. Os ambientalistas da Associação Zero alertam que o estudo de impacto ambiental sobre esta barragem tem muitos anos e já houve várias evoluções técnicas. Em entrevista ao Conta Lá, Sara Correia, assim aqui é, defende uma nova avaliação ambiental ao projeto e alerta que o que está previsto não vai resolver os problemas das inundações junto ao Rio Mondego. O objetivo que tem sido anunciado de redução das cheias e de controle de cheias, esta barragem não resolve de facto esse problema. A Zero fez alguns cálculos muito simples relativamente àquilo que seria a capacidade de encaixe desta barragem e de facto face àquilo que foi a precipitação que ocorreu na altura em que ocorreram as cheias e àquela que seria a capacidade de encaixe desta barragem, tendo em conta aquilo que foi o projeto que já existiu em 2010, de facto esta barragem não seria suficiente, não teria capacidade de encaixe suficiente para fazer face à precipitação que tivemos, que foi uma precipitação bastante elevada. Ou seja, os pressupostos que foram considerados na altura em que foi considerado este projeto hoje em dia já não são os mesmos e, portanto, entendemos que deveria de haver aqui um novo procedimento de avaliação de impacto ambiental. Está nesta edição o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, José Pimenta Machado. Bem-vindo ao Conta Lá e obrigada por ter aceitado o nosso convite. Este projeto de Girabolhos é revitalizado a reboque do que aconteceu em janeiro e em fevereiro? É verdade, este projeto de Girabolhos era um projeto, como sabemos, previsto há 10 anos atrás. Ele agora ganhou particular oportunidade porque, na sequência das cheias que afetou o Mondego em 2026, estamos muito próximos de atingir a cheia histórica, recordo, foi um período excepcional. E, portanto, esta barragem é mais uma barragem a ajudar a barragem que já existe, que é a barragem Algueira, para, acima de tudo, minimizar o risco de cheias. Ela terá sempre, e essa será mesmo a primeira prioridade. Depois terá outros usos muito importantes também, quer para o abastecimento público, quer para a agricultura, quer para a produção de energia hidroelétrica. Diria que é uma barragem de fins múltiplos. Insisto, primeira prioridade, prevenção de cheias e depois as outras finalidades que eu já referi. Dizendo também que este ano Coimbra, gostava de deixar isto muito claro, bateu o recorde de precipitação, que datava de 1966. E, portanto, este contexto que estamos todos a viver, e o Mondego em particular, no fundo é preparar todo aquele projeto do aproveitamento hidráulico do Baixo Mondego, adaptá-lo àquilo que é esta nova realidade, que é a tua barragem montante à Algueira,
para minimizar, temos mais um instrumento para minimizar o risco de Machado, cheias. mas sendo que esse instrumento que está a falar que será um instrumento adicional já estava previsto há 20 anos, quando foi aprovado na altura por um governo de José Sócrates em 2007, sensivelmente. Depois, em 2016, foi suspensa. Há ou não necessidade de agora se rever o estudo de impacto ambiental, como diz a Zero, pode ter tido aqui algumas evoluções que devem ser consideradas para fazer avançar agora o projeto? Sim, exatamente. Nós, quando lançamos o concurso público para este projeto, ele vai ter alterações, ligeiras alterações, digo, àquilo que era o projeto inicial. E que tipo de alterações é que está a falar? Eu vou dizer a primeira alteração, ele tem que gerir, essa é a primeira prioridade, minimizar riscos de cheias. Portanto, aquilo que é o plano de gestão da Albufeira, ele terá como primeira prioridade a minimização do risco de cheias. E, portanto, isso é uma alteração àquilo que estava pensado à data, que à data tinha como primeira grande prioridade a produção de energia hidroelétrica. E, portanto, há aqui, de facto, uma grande alteração. Mas nós ouvimos também os ambientalistas dizerem, se me permite interrompê-lo, que este projeto não vai caber nesse objetivo de prevenir cheias como as que tiveram a dimensão no início deste ano. Que resposta é que dá a essa observação e a esse estudo que a Zero já fez? Eu já fiz umas contas e já agora recordo a quem nos está a ouvir que depois do ano 2000, isto é, que em 2001, quer em 2019 e em 2026, no fundo os 3 anos depois do ano 2000, em que ocorreu o colapso do dique do Baixo Mondego. E ocorrer porquê? Porque o caudal que passou na ponta sul de Coimbra, que nunca pode ultrapassar os 2.000 metros cúbicos por segundo, se ultrapassar os diques, corre o risco de colapsarem. Eu recordo que nós tivéssemos esta barragem em Monte da Agueira, hoje o caudal nunca ultrapassaria os 1.800 metros por segundo. E, portanto, nós com esta barragem não tinha ocorrido o colapso dos diques, quer em 2001, quer em 2019, quer em 2026. Pimenta Machado, ou seja, este projeto chega muito tardio. Não, aliás, tardiamente. Não, é uma boa questão esta. Deixa-me dizer uma nota. No desenho do projeto do aproveitamento hidráulico do Mondego estava prevista esta barragem desde os anos 70. O projeto começou a ser pensado e desenhado nos anos 70, concluído nos anos 80, em que uma das peças do projeto era mesmo esta barragem. Então, a que conclusões é que podemos chegar? Porque é que demoramos tanto tempo a chegar, se havia essa necessidade, apesar dos ambientalistas dizerem que vai ser insuficiente para cheias como aquelas que aconteceram no início deste ano, mas o senhor está a dizer que este projeto avança exatamente para colmatar alguns dos problemas que possam acontecer. Ora, porque é que ainda não tinha sido avançado? Falta de dinheiro, falta de entendimento entre autarcas, o que foi afinal? Não, eu isso não sei responder. A única coisa que eu sei é que, como sabe, o projeto foi lançado em 2007, foi interrompido, como bem sabemos, por razões que são públicas, e agora ganhou particular oportunidade. Mas ele vai ter uma gestão diferente, insisto com esse aspecto. Ele terá como primeira prioridade, e à data, enfim, quando foi lançado o concurso desta primeira versão, o objetivo era a produção de energia hidroelétrica, agora será a primeira prioridade aquilo que é a minimização de risco de cheia. Mais uma nota para quem nos está a ouvir e saber. Coimbra, desde que Coimbra era frequentemente, quem conhece os conimbracenses e sabem bem disso, que viveram isso, atingida pelas cheias do Mondego. É frequente, antes da barragem da Algueira. Depois da barragem da Algueira, o rio nunca inundou a Baixa de Coimbra. Eu quero recordar que este ano, se não houvesse a barragem da Algueira, o rio Mondego tinha chegado à Câmara Municipal de Coimbra. Não tenho as dúvidas nenhuma sobre isso. Em relação aos projetos, sabemos que a ideia do Governo de um plano de barragens será muito maior do que este. Poderemos contar que a partir daqui haverá um outro olhar sobre isto? A Ministra do Ambiente, já tive a oportunidade de ouvir há uns tempos, e ela dizia exatamente isso, é preciso pôr em prática e pôr em marcha alguns dos projetos que estavam na gaveta. Isto é só o início? Não, enfim, esta questão da barragem de Girabolhos, insisto, ela ganhou agora particular oportunidade neste contexto que o Mondego passou, numa situação excepcional do contexto de cheias, que eu quero recordar a todos, quero estar a ouvir, que estes fenómenos extremos
vão ser mais frequentes e mais intensas. Disto nós não temos dúvidas nenhumas. E, portanto, é preciso preparar o país, é preciso preparar as bacias hidrográficas, é preciso preparar o território para essa nova realidade. A barragem é um instrumento, mas há mais instrumentos, questões de prevenção ligadas ao ordenamento do território, naturalmente. E não é por acaso que a APA desenhou os planos de gestão de risco cheios de inundações, os PGRIs são instrumentos de planeamento para proibir novas condições em área de risco. Eu diria que essa tem que ser mesmo a primeira prioridade. Eu diria que isto é um conjunto de projetos que concorrem para aquele objetivo que nós queremos, no fundo, preparar o território e adaptar o território a esta nova realidade, que é viver e adaptar-se aos fenómenos extremos, no caso particular, cheias e inundações. Posso concluir que não haverá, por agora, mais barragens no horizonte, para além de Girabolhos? Pode concluir, não, deixa-me dar, já agora vou dizer que aquilo que está previsto fazermos, Girabolhos sim, previsto no projeto, naquela estratégia água que une, está também previsto uma barragem muito importante no Ocres, a barragem do Alvito, desde que o Rio Tejo entre a Espanha até a conferência do Zezer, em Constância, são 60 km, em que nesse troço do Rio Tejo estamos dependentes de 90% da água que vem de Espanha. Portanto, a barragem do Alvito é, no fundo, garantir, ganharmos aqui alguma independência de Espanha, mas, acima de tudo, garantir um caudal ambiental nesse troço entre Cedilho, se quiser vir, e a Foz do Zezer em Constância, no Tejo. Há outra barragem também pensada, que é a barragem no Algarve, a barragem de Alportel, mais uma vez numa lógica de fins múltiplos, que é para minimizar as cheias em Tavira do Rio Gilão e ao mesmo tempo uma reserva de água para a região do Algarve. No fundo temos aqui algumas barragens, mas naquela lógica, insisto, de fins múltiplos. Outra barragem que neste momento acabou a concessão, nós lançamos agora um edital para perceber se há novos concorrentes para a nova concessão, que é a barragem do Cabril, no Rio Zezer. E, portanto, é nesta realidade que temos, no fundo, preparar o país. Não vamos aqui fazer muitas barragens, não, temos algumas barragens pensadas, mas nessa nova lógica de fins múltiplos. Fins múltiplos, prioridade para Girabolhos. Já agora que fala na concessão, como é que será a concessão e rapidamente em relação a esta infraestrutura? A concessão, enfim, vamos ver agora, vamos lançar o processo concursal. Depois do escolhido o concorrente fará o projeto, fará a empreitada. No passado já existiu. Já existiu. Vai ter que se fazer também uma nova avaliação de impacto ambiental, para responder aqui aos... obviamente terá que ser feita. Houve uma avaliação de impacto ambiental do passado, ela agora tem que ser atualizada, revisitada naturalmente, será feita com todas as regras e o procedimento de avaliação de impacto ambiental, é o caminho que queremos fazer, mas claramente estamos determinados, o caminho é por aqui, nesta lógica que percebemos que este ano, e eu vivi isso intensamente, de facto, a questão das cheias no Mondego é uma situação que já recordo desde o ano 2000, em 3 momentos, os diques já colapsaram, de facto está na altura de facto preparar aquele projeto para esta nova realidade que são as alterações climáticas. José Pimenta Machado, muito obrigada por ter estado nesta edição do Conta Lá, ajudar-nos a perceber o porquê desta aposta e do avanço da barragem de Girabolhos. 20 anos depois vai sair do papel. Era o tema da Objetiva desta quarta-feira. Estamos de novo aqui na emissão do Conta Lá amanhã, quando forem sensivelmente 21h50. Daqui a pouco o Júlio Magalhães regressa com o Juca para acompanhar todas as notícias. Pode também fazê-lo através do site do Conta Lá. Boa noite, até amanhã. Mais uma vez, bem-vindos. Estamos na segunda e última parte deste programa. Hoje é dia 1 de abril, o dia das mentiras. É um dia, enfim, que já faz parte da história e por isso hoje tenho comigo o Joel Coleto. Ele é arqueólogo, historiador e divulgador de património português. Tem uma carreira extraordinária que cruza a investigação, o ensino e a comunicação pública. E hoje, dia 1 de abril, dia das mentiras, vai falar-nos de tradições portuguesas ligadas a este dia. Joel, muito boa noite, bem-vindo. É um gosto rever-te. Joel, vamos começar pelo dia 1 de abril, já vamos lá às mentiras da história. 1 de abril, dia das mentiras. Isto vem de onde e como? Olha, Júlio, na verdade não consigo dar uma resposta muito concreta, porque o 1 de abril é um bocadinho como a sexta-feira, tem várias explicações, algumas até muito eruditas,
muito historicistas, mas depois nem sequer são essas as verdadeiras explicações. De qualquer forma, aquela explicação que vai sendo apontada remete-nos para o século XVI, mais precisamente para o ano de 1564, um edito de um rei francês que estabelece que o ano começa no dia 1 de janeiro. E por vários locais de reino francês, na verdade, vários lugares da Europa, onde a tradição era o ano começar a ser contado, o início do ano, aproximadamente de 1 de abril. Mas, portanto, a partir de 1574, o ano começa 1 de janeiro. Só que do hábito era de alguma resistência, mas continuaram a festejar, a assinalar a entrada do ano a 1 de abril. E, portanto, o que é por outros considerado como um erro, uma mentira. E, portanto, começaria aí a surgir, segundo esta explicação mais... começaria aí a surgir a explicação do porquê deste suposto engano, deste erro, mentira. Mas eu confesso que eu acho que a explicação é outra, bem mais antiga. Separando com a época do ano em que nos encontramos. Amanhã é o cheio e a primeira desde o equinócio da primavera, por isso é que temos a seguir a Páscoa. E esta época de entrada do nosso entrada da primavera, que é festejada, assinalada de diferentes formas, até de forma festiva, as comunidades rurais, enfim, dos nossos antepassados, bem longínquos. Curiosamente, este período do equinócio da primavera é associado a brincadeiras, algumas delas até começam já um bocadinho antes do equinócio do carnaval. Que é aquela história de fazer as coisas ao contrário, de pregar partidas. E eu acho que mais esse fundo bem antigo das brincadeiras, destas mentiras, destas traz, enfim, depois de ter calendarizado, de ter fixado mais precisamente o dia 1 de abril. É possível que esse édito do rei francês possa ter contribuído para calendarizar de um modo mais preciso esta data, mas eu acho que o fundo é de facto muito antigo. Joel, eu já vou voltar a ti, vamos tentar melhorar esta comunicação, sobretudo no som, que está com alguns cortes. Volto já a ti, deixa-me só ver se melhoramos esta comunicação. E antes disso, em ver se melhoramos a comunicação, vou convidá-lo a ver a nossa conversa desta noite, hoje aqui no Conta Lá, às 23 horas, com a Cristina Reina. Vamos ver a convidada desta noite, que vai falar hoje com Teresa Branco. Ora, veja. As pessoas têm a noção de que comer é só para ter prazer, e não é. Eu, na minha visão, não é. Eu não tenho sempre que ter prazer a comer. Isso, nos dias que correm, é um conceito revolucionário, porque se olharmos aos hábitos alimentares dos anos 70, de 80, como se comia apenas nas refeições, não havia o conceito de petiscar, e hoje, efetivamente, a alimentação está muito intimamente ligada ao prazer. Ou seja, houve até um glamour relacionado com a cozinha, não é? E, portanto, a dada altura, o que me apercebo é que não é possível fazer-se para determinadas pessoas, muitas, não é possível fazer-se uma refeição, tão somente porque é saudável e me vai nutrir, se não tiver prazer. Para ver conversas com Cristina Reina esta noite, a ver aqui no Conta Lá. Vamos de novo ao contacto com o Joel Colete, ver se temos uma ligação mais perfeita desta vez. Joel, mais uma vez, boa noite. Já falamos aqui do dia 1 de Abril. Falamos das grandes mentiras da história. Há muitas? Ui, sim, há muitas. Sim, agora bem, ouço-te bem. Hoje, ótimo. Hoje, quando as fake news estão tão na moda, em boa verdade, as fake news acompanham-nos desde sempre, as notícias falsas, as mentiras. E a história está repleta de mentiras, a história universal e também a história de Portugal. Claro que temos várias dimensões das mentiras. Temos aquelas que foram propositadamente contadas
para alterar os próprios rumos dos acontecimentos, um bocadinho como hoje as fake news, para criarem cenários falsos, sentimentos, sensações, enfim, quando não correspondem à verdade. E depois temos outras mentiras que resultam de episódios com algum fundo verdadeiro, mas que depois, ao serem contados ao longo de gerações, foram sendo alteradas, e depois que acabam por serem, enfim, essa dimensão das mentiras que nós muitas vezes chamamos as lendas ou os mitos. E então, desse ponto de vista, a nossa história está repleta de... Vamos a casos, Joel? Temos casos concretos? Sim, podemos dar casos concretos. Olha, dos primeiros, isto é, daqueles que propositadamente, enfim, a história é alterada ou é manipulada, eu se calhar... dava aqui um exemplo relativamente recente, tem menos de 100 anos e é todos mais ou menos conhecido, não é um caso português, é um caso mundial, mais precisamente alemão. Em 1933, o Parlamento alemão é vítima de um grande incêndio, o Reichstag arde de um modo muito significativo, e Adolf Hitler e, enfim, os nazis vão acusar ou dar indicação, ou seja, eles vão manipular este acontecimento, provavelmente até poderão ter, isso nunca chegou a tirar a limpo, se calhar foram eles mesmos que o provocaram, mas vão acusar isto de se tratar de uma peça, de uma conspiração comunista. E, portanto, isto vai abrir as portas para um grande sentimento de insegurança e abrir as portas para que, depois, nas semanas, nos meses seguintes, Adolf Hitler vá, enfim, limitar as liberdades individuais e as liberdades políticas e avançando depois para a ditadura, para o regime nazi que irá perdurar durante a década seguinte. Quanto a mentiras que, enfim... percebemos, muitas vezes as pessoas percebem que existe ali um fundo lendário, que percebemos que há ali uma mentirazinha, que há ali uma história. Eu dava dois casos bem conhecidos da história de Portugal, que é duas grandes batalhas, a Batalha de Ourique, em 1139, a partir da qual Afonso Henriques se começa a intitular rei, ou a Batalha de Aljubarrota, em 1385. Uma e outra ficam associadas a importantes lendas, várias, mas a mais importante, por exemplo, da Batalha de Ourique, é que, antes da batalha, Afonso Henriques teria tido uma visão de Cristo que lhe surge com uma cruz e que lhe diz que com este símbolo vencerás essa grande batalha que o vai opor a uma série de reis mouros. Ora, nós sabemos que isso é uma lenda. Na época, nenhuma crónica, nem na época, nem nas décadas seguintes, nenhuma crónica faz referência a isso. E mais do que isso, nós sabemos que isto é uma clara colagem a um episódio também mitológico, mítico, relacionado com o imperador Constantino, na época romana, e que também tinha visto esse símbolo, a cruz, com este símbolo vencerás. E, portanto, é uma lenda. E lamento também dizer-vos que hoje não há qualquer tipo de dúvida entre os historiadores de que em 1385, famoso episódio da padeira de Aljubarrota, também durante imenso tempo não há qualquer registro que nos fale dessa Brites de Almeida, até temos o nome da senhora que, enfim, matou uma série de castelhanos à pasada. Enfim, fazem parte desses mitos, dessas histórias tradicionais que foram sendo contadas. Até pode haver algum no início, até pode haver aqui algum fundo de verdade. Como dizia o poeta popular António Aleixo, a mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem que trazer à mistura qualquer coisa de verdade. E muitas vezes estas mentiras, estas lendas, lá pelo meio têm algum fundo verdadeiro. Exatamente. E por isso é que os historiadores, os arqueólogos, enfim, tanto valorizam as lendas, apesar de sabermos que grande parte dessas narrativas são mentiras. Mas Júlio, deixa-me só dar aqui um minuto, para surpreender talvez alguns os telespectadores, porque depois há outras mentiras que tantas vezes repetidas se tornaram verdade. Essa também é uma famosa máxima, não é? Uma mentira repetida muitas vezes torna-se verdade. E, por exemplo, hoje os historiadores portugueses não têm qualquer dúvida sobre, nomeadamente na sequência de um famoso estudo do nosso maior medievalista, o professor José Matoso, que há já uns anos veio provar que, enfim,
eu lamento dizer-vos isto, mas o Egas Muniz nunca foi o aio de Afonso Henriques. Isto porque se dizia tantas vezes que há, e aquele famoso episódio de Egas Muniz foi com a corda ao pescoço apresentar-se à corte em Toledo do rei Afonso VII de Castela, porque tinha faltado a palavra. Bom, José Matoso, a determinada altura, interroga-se, sim, dizemos isto há muito tempo, mas quem é que escreveu isto? E ele vai fazer aquilo que nós em História chamamos a crítica das fontes, isto é, vou agora aqui, não sei de cor, mas coisa deste género. Quem escreve isto é Alexandre Herculano no século XIX. Ok, então vamos a Alexandre Herculano e ver quem é que o Alexandre Herculano cita. E o Alexandre Herculano cita, enfim, um autor do século XVII. E, por sua vez, esse autor do século XVII cita um outro autor do século XV e vamos recuando nas fontes. Ora, vamos recuando, e não passamos dos finais do século XIII, mais de 150 anos depois da morte de Egas Muniz, pela primeira vez alguém escreveu que Egas Muniz tinha sido o aio de Afonso Henriques. Nunca, jamais alguém, no tempo de Egas Muniz e de Afonso Henriques, e durante mais de um século a seguir, nunca ninguém, nenhum documento, em lá nenhum, está escrito que Egas Muniz tinha sido o aio de Afonso Henriques. Curiosamente, quem o escreve é um descendente de Egas Muniz. É um trovador, João Soares Coelho, um trovador do rei Afonso III, que, enfim, descendente de Egas Muniz, cantando e contando os feitos do seu antepassado, também, obviamente, a valorizar a sua linhagem. Bom, ficaria aqui muito tempo a falar sobre isto. João Colete. Mas, enfim, olha, temos mais 1 minuto e meio, diz-me só, já agora, por curiosidade, e há mentiras, ou melhor, há verdades da história que mais valia ser mentira? Isso... Temos 1 minuto e meio. Infelizmente, sim. Por exemplo... Mas voltamos à questão das mentiras e mostrado com as verdades. Por exemplo, nós gostamos muito em Portugal, gostamos muito de dizer que somos pioneiros na abolição da pena da morte, da pena de morte. Fomos os primeiros países a abolir a pena de morte. Isso só em parte é que é verdade. Nós, de facto, somos pioneiros a abolir a pena de morte para penas civis. Mas para penas políticas e militares até fomos dos últimos, dos últimos não digo, mas enfim, mas ainda no tempo da Primeira Guerra Mundial houve soldados portugueses que foram fuzilados, acusados de espionagem. E portanto, mais valia que aqui a verdade fosse mentira e que de facto, desde épocas muito antigas, tivéssemos sido paladinos nesta questão dos direitos do homem e particularmente na abolição da pena de morte. João Colete, fico muito agradecido, muito obrigado pela tua participação neste programa, foi um gosto, até uma próxima oportunidade, boa noite e até à próxima. João Colete, um arqueólogo, historiador, um homem da comunicação também, que trazeu-nos aqui, enfim, um pouco, não ficamos, enfim, aquela primeira comunicação sobre o dia 1 de Abril, tivemos aqui alguns cortes, mas deu para perceber alguma coisa, e ficamos a saber que muitas mentiras não são verdadeiras e muitas verdades, mais valia ser mentira, e como também ele disse, muitas vezes a mentira, tantas vezes propagada, torna-se verdadeira. Vamos para o último tema desta noite, como sempre acontece, um português no mundo. Hoje vou até Jerez de la Frontera, em Espanha, onde está a nossa convidada vou falar com a Catarina Bagão, que está em Jerez. Ora, aqui está ela na imagem. Catarina, muito boa noite. Boa noite, José. Não está muito longe, Jerez não é assim tão longe de Portugal, fica mais ou menos a 500 quilómetros talvez, um pouco mais. Mas há quantos anos aí, Catarina? Juca, já estou aqui há 25 anos. 25 anos? Já estou quase mais... Sim, eu continuo a ser portuguesa, mas já tenho aqui uma costela espanhola. O que é que ele levou? Inevitavelmente. O que é que ele levou para Jerez de la Frontera, Catarina? Olha, vim para Jerez, vim à Escola Portuguesa de Arte Equestre, aqui numa tentativa de fazer qualquer coisa relacionada com os cavalos, que não tivesse a ver com montar só a cavalo. Vim fazer um curso de enfermagem e acabei por ficar por cá. Já não tem nada a ver com os cavalos, mas a razão de vir foi essa. Aliás, Jerez de la Frontera é uma das, enfim, é famoso também pelos cavalos, pelo Jerez, pelo motociclismo. Exatamente, tem muitas coisas. E pelo flamenco também, não é? Mas, Catarina,
mas foi à procura disso e não só, pois ficou... Apaixonou-se pela cidade? Eu apaixonei pela cidade, pelo espanhol e acabei por ficar por aqui. Ao contrário de muitas mulheres, não fui capaz de levar para Portugal. Eu lembro-me na rua aqui e isto é uma cidade fantástica, uma qualidade de vida ótima e acabei por ficar com muito gosto, estou muito contente. Oh, Catarina, estou a ouvir aí um ruído de fundo, há aí festa, pelos vistos, estamos na Quadra Pascal, não é? É semana, sim, peço desculpa, nós estamos aqui numa casa de palácio, mesmo no centro da cidade, e é Semana Santa, e neste momento está mesmo agora a passar umas irmandades aqui ao lado, e portanto é impossível não ouvir esta banda fantástica, sim, é Semana Santa que se vive com enorme paixão, e eu, como não tive mesmo de deixar de ser, estou a acompanhar. Neste momento estou aqui o intervalo para o ouvir, mas estou a acompanhar. Não fosse já uma espanhola quase. Catarina, tanto tão perto de Portugal, dá para ter saudades de Portugal na mesma ou não? Sempre, Juca. Eu como digo, estou cá há 25 anos e eu acho que só nos últimos 2 ou 3 é que eu pensei, pronto, já não consigo voltar. Os meus filhos já têm 20 e 19 anos e já é impossível voltar, mas foi sempre o meu desejo para sempre voltar, mas não consigo. Não, já não dá, mas tenho sempre imensas saudades. Sim. Os filhos falam espanhol ou português? Falam as duas línguas, são bilíngues e falam comigo, estamos a jantar à mesa e falam comigo português, viram-se para o pai falam espanhol, portanto, então, sim, falam as duas línguas. Oh, Catarina, foi... Temos uma discussão em casa, o pai deles diz que eles são espanhol e eu digo que eles são lusospanos. São sempre os lusitanos primeiro. Catarina, foi à procura da atividade equestre, mas agora o que é que faz em Espanha? Agora estou a trabalhar num laboratório de nutrição clínica na água e já estou aqui há 7 anos. Estou há quase 15 na indústria farmacêutica, há um bocadinho mais, quase há 18 na indústria farmacêutica. Mas passei por muitas coisas, portanto estive no aeroporto também a trabalhar na Spanair, estive numa empresa inglesa e agora já estou na indústria há bastante tempo, é um negócio estável e estou muito contente de ser gerente da área de um laboratório farmacêutico. Às vezes os estrangeiros portugueses que estão no mundo dizem que uma das coisas que mais têm saudade é do sol, não é o caso? Não, não, aqui temos sol de sobra. E, aliás, Jerez está a 10 minutos da praia, de Porto de Santa Maria, portanto, eu sou aficionada ao mar e cada vez que posso estar a 10 minutos de casa. Portanto, E verdadeiramente, o que é que tem saudades em Portugal? Tenho saudades dos pastéis de bacalhau. Tenho saudades dos pastéis de nata, tenho saudades de tudo que é pastéis, dos doces, tenho saudades dos doces. Os espanhóis, é verdade, presumem muito de bons doces, mas como os nossos não há nenhum. É de onde? É daqui de Lisboa, Catarina? Eu sou de Lisboa, sim. Sou de Lisboa. São os pastéis da Pedreira, sim. Vem cá com frequência? Vou bastante. Estive aí a semana passada e vou sempre que posso. São 5 horas e meia de carro. É a vantagem, é poder ir de carro cada vez que me apetece, portanto, vou sempre que posso. Tenho aí a minha mãe, tenho os meus irmãos, os meus sobrinhos, sim, vou muitas vezes. É uma angústia para si ter decidido que agora já não pode sair mais de Espanha? É uma angústia para mim, desculpe, não percebi. Que agora, ter decidido que agora já não pode sair mais de Espanha? Já não posso sair mais, quer dizer, não é sair mais. Quer dizer, a sua vida vai ser aí? Não, já não é uma angústia. Era uma angústia pensar que sim. Agora já não é. Não. Já, que remédio, depois de tantos anos, seria um sofrimento para mim. Já não, já. Sou consciente, Juca, de que a qualidade de vida que tenho aqui, que posso dar para os filhos aqui, neste momento em Lisboa, seria impossível. E eu tenho um trabalho estável aqui, o meu marido também, os meus filhos têm a vida toda aqui, estou a 5 horas de carro, portanto não tenho que pegar aviões, não tenho que passar o charco, como dizem aqui, não há de passar o charco. Estou perto, portanto já estou convencida a ficar. Talvez um dia, quando me reforme, talvez volte, não sei.
Vai voltar com certeza. Catarina, é um gosto. Nota-se está feliz em Espanha, onde vive, em Jerez de la Frontera, que não é muito longe do Algarve, mas sempre é um país que não é em Portugal. Muito obrigado por ter partilhado aqui connosco essa vivência. Boa semana de Páscoa em Espanha. Os espanhóis vivem muito intensamente essa semana, sobretudo nessa região. Boa semana e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. Boa noite. Muito obrigada, boa noite. Uma portuguesa lá fora, desta vez Catarina Bagão foi nossa convidada, vive em Jerez de la Frontera. Amanhã estamos cá outra vez. Paulo Pires, o ator, vai ser um dos nossos convidados amanhã, quinta-feira, aqui neste programa, mas temos muito mais para lhe oferecer. Fique desse lado, fique com o Conta Lá, porque Portugal dá que falar, ou falar de Portugal, dá que falar, assim é que é. Boa noite, até amanhã.